Olá, que alegria estar com você, começando o programa A Vida em Foco. Estamos ao vivo para todo o Brasil via satélite, canal digital aberto. Estamos também no YouTube TV Evangelizar Oficial nesta quarta-feira de cinzas. Por isso que a gente vai falar hoje sobre o tema da Quaresma que iniciamos. E saber dos frutos, saber a importância desse tempo para os católicos. E por isso a gente vai entrar em algumas perguntas que eu quero ir além do que você aprende nas homilias. Por isso a gente convidou aqui o padre Everson Kloster para justamente aprofundar mais no tema da Quaresma. Também vamos entender um pouco mais a respeito da campanha da fraternidade, que também se inaugura no dia de hoje, falando sobre a amizade social. E por isso a gente vai convidar aqui a pastoral do povo indígena para ver como que eles vivem essa questão social, da amizade e saber na prática como que é trabalhado isso. E tem muito mais para você, então fique comigo que está começando o programa A Vida em Foco. Bom, estamos oficialmente no tempo da Quaresma. Eu sei que tem muita gente que olha para esse período com pesar, né? Um pesar assim, como se o sacrifício da Quaresma fosse algo ruim. E, na verdade, você vai descobrir que é um momento, um período de muitas bênçãos de Deus, né? Porque as grandes obras Deus geralmente fez em torno desse número 40, né? Daqui a pouco o padre Everson vai explicar pra gente. Seja muito bem-vindo, viu, padre? Sua bênção. Deus te abençoe, Carol. Obrigado Amém. Pelo convite. É uma alegria grande estar aqui com você nessa tarde. Eu que agradeço. Padre, eu sei que a Quaresma é um processo assim bem catequético, né? Até para quem é de fora da fé. E por isso os padres diariamente vão falar muito sobre esse período. Então, até pensei aqui em algumas perguntas que a gente consiga aprofundar de alguma forma, né? Trazer um aspecto, não é diferente, porque é de uma igreja de 2000 anos, mas que leve as pessoas a viverem realmente esse sentido da Quaresma. Então, eu queria começar. Hoje nós tivemos a imposição das cinzas, né? Durante as missas. Nós sabemos que por essas cinzas a gente retoma uma realidade muito grande do ser humano, né? Quer falar um pouco sobre isso, para a gente introduzir? Sim, claro. Então, como você falava, a Quaresma, em sentido catequético, ela nasce dentro da igreja, mais ou menos no século II, em sentido catecumenal. Isso. É uma preparação para os catecúmenos no início da igreja. Ou seja, aqueles que são fora da fé, é isso, né? Aqueles que desejam o batismo. Tá. Porque nós estamos falando da igreja que estava nascendo. Claro, já se batizava crianças, mas a maioria dos que estavam se convertendo não tinham batismo. Não tinham batismo. Estavam vindo do Império Romano, eram pagãos, estavam vindo de outras religiões, era paganismo puro. Então, a igreja colocava um período para que estes pagãos fossem tomando a decisão e optando pelo Cristo. Então, por isso esse tempo. Você não podia chegar como hoje, a gente chega na secretaria paroquial e falar: eu quero ser batizado, eu quero batizar meu filho. Ah, tá bom, que dia, que hora? Não. Naquele período da igreja se batizava na vigília pascal. Sim. Era o batismo que se dava uma vez no ano. Que é como hoje é feito com os catecúmenos, né? Com os adultos que se batizam. Exatamente. Só que naquele tempo, os catecúmenos eram só esses. E as crianças também recebiam o batismo na vigília pascal. Interessante, né? Pensar que a igreja, ela nasceu com os catecúmenos. Sim, ela vai com a conversão muitos, né? dos catecúmenos. Só que era um período de preparação. Sim. Era um período que levava anos. Inclusive, alguns padres na África, eu tive um reitor lá no México, que foi meu reitor, ele trabalhou no Burundi. Ele comentava com a gente que lá na África, no Burundi, são 4 anos de catequese com os catecúmenos. Nossa! E você, como catecúmeno, tem que corresponder àquilo que a igreja pede. Entendeu? O batismo não é um direito que você tem porque teu pai e tua mãe foi batizado. Não. Você tem que corresponder, você tem que fazer as coisas certinho. E fazendo as coisas certinho, abandonando a vida passada, então sim, você será eleito. E durante o período, durante os 40 dias da Quaresma, durante os 4 domingos da Quaresma, você vai ter os escrutínios. Onde você, como eleita, como eleito, será apresentado à comunidade.
E cada fim de semana você receberá algo desta comunidade. Para que na vigília pascal você receba então a filiação adotiva. Interessante. É isso que é interessante. Por isso que a quaresma ela nasce desde o século II já na nossa igreja. Primeiro era a preparação para aqueles que querem receber o batismo. Sim. Depois os cristãos, porque a gente recebeu o batismo uma vez, recebeu. Não existe um rebatismo. É o único, né? É o único. Tem mais. Um único batismo, um único Senhor, já diz Paulo. Sim. Não é? Então o que acontece? Os cristãos começaram a ver que também poderiam ganhar frutos, ter frutos, se eles também se preparassem durante esses 40 dias com exercícios quaresmais, não para um novo batismo, mas para renovar o seu batismo. Então nós podemos considerar que também é um período para renovar as promessas do batismo. Exatamente. Vigília Pascal, na noite da Vigília Pascal, o padre vai falar, faz isso, né? Meus irmãos, depois de termos nos exercitados na quaresma, depois dos exercícios quaresmais, vamos agora renovar o nosso batismo. Então, na Vigília Pascal, aqueles que vão ser batizados serão batizados. Sim. Mas também, na Vigília Pascal, nós que já somos batizados, por isso vamos com a vela. Renovamos as promessas do batismo e depois somos aspergidos com a água benta outra vez. Olha que lindo, né? Não é? É um momento muito bonito. E por que as pessoas têm essa impressão de que é um momento mais obscuro? Não se tem essa sensação de que vai ser um caminho doloroso? Claro, se a gente está falando de penitência, a gente não vai aqui vender uma ideia de que é uma coisa bonitinha, né? É uma penitência, é sacrifício, mas é por um motivo que é bom. Né? Sim, exatamente. Primeiro que é por superstição. Né? Tem muita gente se acredita que é supersticiosa ruim. na quaresma, que não pode fazer isso na quaresma, que não pode fazer aquilo. Não. A quaresma é um tempo de recomeçar. É de se colocar a caminho. É um tempo de penitência e de mortificação. Por quê? Porque nós nos preparamos para ressuscitar junto com Cristo. No tempo pascal. Então tem que morrer junto com ele. Mas para ressuscitar você precisa morrer. Sim. Não é assim? Sim. E morrer o quê? Morrer as coisas ruins do nosso coração. É o que eu falo nas últimas homilias, eu falava para os meus paroquianos. O nosso coração é desordenado. E se nós não ordenamos o nosso coração, ele continua desordenado e vai fazer um caos dentro de nós. O período da quaresma, e a igreja sempre olhou para isso, é dizer, stop, para. Começa a ordenar o teu coração. Sim. Mas eu vou começar a ordenar o meu coração como? Sozinho? Não. Toda a igreja estará rezando junto com você para que o Espírito Santo te ajude nesse caminho. É muito forte, muito forte. Por isso, é um caminho de penitência? Sim, você precisa fazer penitência. Todos nós precisamos. Não é? Penitência de comida, penitência do celular, deixar os nossos vícios. Ou seja, deixar aquilo que está machucando o nosso coração. E que nos distancia de Deus. Sim. Então a quaresma é este período. 40 dias em que nós meditamos mais também a respeito da paixão de Jesus. Sim. Mas depois serão 40 dias até a ascensão do Senhor, onde nós meditaremos a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Que bonito. O padre falou de penitência. A equipe nossa foi até as ruas para saber o que o pessoal está falando sobre esse tema de penitência na quaresma. Acompanhe comigo. Carol Tormena, nós estamos aqui no Santuário Nossa Senhora de Guadalupe de Jesus das Santas Chagas em Curitiba para descobrir qual o sacrifício que o pessoal vai fazer durante a quaresma. Vamos descobrir? A senhora costuma fazer algum sacrifício na quaresma? Sim, o meu sacrifício é diário, de cada dia. Tudo que eu faço durante o dia é oferecido ao Senhor. Não como carne na sexta-feira. Tento rezar mais, né? Então, por exemplo, ano passado acompanhava o Instituto Hesed, né, que reza na madrugada, né? Então eu fazia isso também. Além dos os dias que a gente não né, cada cristão não come carne, eu tiro algumas coisas. Uma coisa que eu gosto, como tipo refrigerante, café, alguma coisa assim, algo assim. Costumo jejuar, costumo comer peixe. A minha alimentação basicamente é peixe, durante 40 dias. E tem algum propósito esse ano? Sim, saúde e prosperidade. Rezar mais, ter mais caridade com o próximo e amar a todos. Quero que meu filho se liberte do vício do cigarro. E abre mão de alguma coisa? Sim. O que seria?
por exemplo, às vezes eu gosto muito de futebol. Talvez não assistir um jogo, né, do time que você gosta. Isso é uma coisa importante. Às vezes você abrir mão de uma coisa que você gosta muito e não fazer. Ou não comer chocolate, ou, sei lá, tomar uma cerveja. Coisas assim do dia a dia, acho que é importante. Ou ter mais paciência. São várias coisas do dia a dia que você pode abrir mão, né? A gente tem que abrir mão de alguma coisa para conquistar, né? Padre, falando então dessas penitências, né, desses pequenos sacrifícios, você falava sobre a desordem do coração e tal. Como que se relaciona a penitência com essa futura virtude, ou enfim, a ordenação? Existe um porquê da igreja pedir esses pequenos atos? Jejum, penitência, a própria caridade também entra nisso, né? Sim, claro, existe. A igreja nos fala, o tempo da quaresma é um tempo de mudança, é um tempo de batalha, mas ela nos dá as armas. Ela não nos deixa na guerra sozinho, de se virem meus filhos, ela nos dá as armas. Antes da igreja nos dar as armas, Jesus nos deu o evangelho de hoje que nós escutamos na missa, não é? São as 3 coisas, a oração, o jejum e a esmola. São essas 3 coisas que nos ajudam a entrar no caminho da virtude, deixar o vício e entrar dentro do caminho da virtude. Jejum, para dizer, o estômago não é o meu senhor. Sim. Eu domino, não é? E o jejum faz bem para a saúde. E isso desde o Antigo Testamento, o jejum está presente nas Sagradas Escrituras. E hoje em dia, muitos cientistas dizem, olha, o jejum faz um bem danado para o ser humano, para o corpo humano. Não é? Então o jejum me ajuda a dominar os meus instintos animais. Porque nós temos instintos animais entre nós. Sim. Come, come, come. E não se toma. Opa, o jejum vem e fala, não, calma aí. Domina, meu filho. Se segura. Não é? Essa é a primeira coisa. Tá. O jejum, primeiramente, é jejum de comida mesmo. Não é? Jejum, claro, tem o jejum Vários agora que a gente outros, fala, mas... os vários outros de fofoca, de não sei o quê. Tudo isso também. Mas o principal é o jejum de comida. Mas aquilo que eu não como, aquilo que eu não consumo, a igreja fala, então você tem que dar para alguém que está necessitado. Sim. Não é? Eu vou fazer jejum os 40 dias da quaresma. Mas eu tô com a geladeira lá cheia. E se alguém toca na minha porta, não tem nada não. Não, peraí, tá faltando alguma coisa. Tá. Não é? Então isso é a primeira coisa, o jejum. A esmola também. A esmola para dizer, todos nós somos pobres e dependemos de Deus. Só que também temos que olhar para os nossos irmãos, campanha da fraternidade, a amizade social. Olhar para aqueles que necessitam e ajudar. Ajudar mesmo, dar esmola, dar um dinheiro, saber que aquela pessoa está necessitando, não é? E depois a oração. Porque esmola sem oração não tem sentido nenhum, porque não tem comunhão com Deus. Sim. E jejum sem oração se torna dieta, Sim. se torna regime, não é? Bem Então é por isso pensado. que a igreja nos coloca, antes da igreja, como dizia Jesus, nos coloca essas 3 armas. Que nós nos exercitemos durante esse período. É claro, um cristão tem que viver isso sempre. Sim. Não é? Aqui é um, digamos, é um treino de alguma forma. Exatamente. É a mãe que tá ali, não, você tem que fazer em algum momento para você perder o medo de fazer. Exatamente, isso mesmo, não é? Padre? Então se exercitar e sobretudo se exercitar na oração. Sim. Eu já rezo um terço, então vai rezar 3, vai rezar 4. Porque o período da quaresma é um período de exercício de oração. Nossa. Tá escutando, né? Padre, muito obrigada, viu, por esclarecer pra gente. Eu acho muito importante ter essa conversa já logo no começo para o pessoal já se engajar do jeito certo, né? Então, muito obrigada, viu? Tá Deus certo. te abençoe na sua missão e seja Amém. sempre bem-vindo, Padre. Obrigado. Obrigada a você. A gente vai sair agora para um intervalinho rápido. A gente sai com imagens dessa cidade, Cachoeiro de Itapemirim. Esse é o nome correto, fica no Espírito Santo. O pessoal nos acompanha pelo canal 44.1 e a cidade que foi a primeira do estado a ter energia elétrica e a 10ª cidade do país, viu? Olha, depois a gente volta no próximo bloco falando da campanha da fraternidade, da questão da amizade social dentro da pastoral indígena. Já eu volto com você.
E nós voltamos já convidando você, te engajando a participar da ação São José Providenciai. Nós já estamos com esta ação a todo vapor para aumentar a nossa família evangelizar. Você sabe o quão importante é cada um dos associados que mantém esta obra, que possibilitam que nós sejamos evangelizadores e que a gente leve a palavra e a pessoa de Jesus Cristo nas suas santas chagas. Por isso, eu peço para você compartilhar a sua história com aquelas pessoas que estão próximas de você, sejam parentes, amigos, pessoas que você conversa no dia a dia, de forma que elas também se aproximem da obra. E se aproximando desta obra, a gente vai poder aumentar esta família. Então, se você indicar agora 3 novos associados, nós certamente poderemos ir mais longe com essa evangelização. Esse QR Code que você viu ali aparecendo para você é o nosso WhatsApp, mas você pode ligar também para a 0 operadora 41 3221 6060, é o mesmo número do WhatsApp para você fazer as suas indicações, ou pelo boleto que foi na sua casa, no Jornal do Evangelizador, tem também um papelzinho para você indicar os nomes, tá? Importante é você falar sobre a obra, qual a importância ela tem na sua vida e passar os contatos para que a gente faça essa ponte. E muito obrigado por você estar tão engajado nessa ação São José Providenciai 2024. Bom, início de ano a gente sempre tem também a nova chamada para a campanha da fraternidade. Esse ano falando sobre amizade social, de que forma nós podemos conviver com esse lema: vós sois todos irmãos e irmãs. Acompanhe esse VT. Conduzidos a este deserto, Deus nos chama à libertação da indiferença e divisão. Onde está tua irmã, teu irmão? Fraternidade e amizade social é o tema da campanha da fraternidade deste ano. A inspiração bíblica é vós sois todos irmãos e irmãs. E há 62 anos o objetivo vem sendo promover uma sociedade mais justa e solidária por meio da participação ativa das comunidades. A campanha da fraternidade é essa ação já histórica, conhecida e reconhecida, promovida pela Igreja Católica, cuja abertura é sempre na quarta-feira de cinzas. O início da quaresma marca também o início da campanha da fraternidade. A preparação aqui na Arquidiocese de Curitiba nós a iniciamos no dia 1º de dezembro do ano passado, com a assessoria do padre Emerson Detone, e agora nós vamos de fato dar essa concretude à campanha da fraternidade. Mas para entender como funciona na prática, Dom Reginei José Módulo, bispo auxiliar da Arquidiocese de Curitiba, trouxe reflexões do que é a fraternidade na comunidade. A campanha da fraternidade ela é uma resposta, então, a esse desafio do Papa Francisco, a Fratelli Tutti, vós sois todos irmãos, de um modo concreto, convidando todos nós cristãos que nos empenhemos na construção de uma sociedade onde o sentimento base que está ali sendo implantado, a motivação é a amizade, é a fraternidade. Olhar para o outro e ver no outro o meu irmão. Alguém para eu cultivar laços profundos de amizade. E se esse ano o foco é amizade social, fomos conversar com quem pratica a escuta. O Frei Vinícius é formado em filosofia. Pratica a escuta terapeuta nesse mosteiro em Curitiba, que lida com a reabilitação de dependentes químicos. E para ele, a amizade social é construir relações harmoniosas para promover o bem comum e lidar com desafios sociais. Uma pessoa pode viver essa campanha da fraternidade, viver a sua quaresma, também se engajando, por exemplo, num trabalho de escuta numa casa de recuperação de dependência química, ou também numa Santa Casa, ou numa ONG, ou na pastoral social perto da sua casa. De várias formas, ela pode sair da sua casa e ir em direção ao outro, viver essa campanha da fraternidade. A campanha é como uma sementinha plantada durante o período da quaresma, e os resultados e mudanças florescem ao longo do tempo.
e que neste ano não seja diferente. Se a gente lança sementes a partir da quaresma, a gente pode viver isso durante o nosso tempo comum, durante todo o nosso cotidiano, durante toda a nossa vida em casa, vivendo ainda mais aquilo que Jesus nos chama a viver, sentindo como Ele sente, amando como Ele amou, vivendo como Ele viveu, sonhando também como Ele sonhava, construindo um mundo melhor que não fica só em 40 dias de quaresma, mas se estende por toda uma vida nossa e no mundo. Seja este um tempo propício para abrir-nos, enfim, ao amor. E para falar deste tema da campanha da fraternidade, que é a amizade social, hoje você vai conhecer a pastoral do povo indígena e por isso eu vou abrir para você aqui um recado do diácono Walter, que é o coordenador da pastoral. Acompanhe comigo. A pastoral indígena na Arquidiocese faz um trabalho de acompanhamento, tanto aqui na Casa de Passagem, como nos outros demais espaços mesmo, onde os indígenas estão inseridos aqui na Arquidiocese, vendo as necessidades deles, respeitando sempre a cultura, o protagonismo é sempre deles, né? De acordo com as necessidades, com as demandas que eles nos colocam, a pastoral caminha junto, auxilia, orienta, e nós temos aqui dentro da Casa de Passagem, nessa parceria com o Fundo Diocesano de Solidariedade, um projeto para a construção das fabricação das cestarias, né, e também uma horta comunitária voltada para esse viés da inclusão, né, também dos povos indígenas. A amizade social propõe que todos possam ser incluídos, que possam estar debaixo da mesma tenda, né, fazer parte da mesma casa. Então, para mergulhar um pouco mais nessa questão prática da pastoral do povo indígena, eu vou conversar aqui com o padre Lédio Milanês, que é assessor eclesiástico da pastoral do povo indígena, para nos contar como surgiu essa pastoral e como que vai ser na prática, né, essa campanha da fraternidade desse ano. Padre, sua bênção, viu? Deus abençoe. Amém. É uma alegria estar aqui nesse programa, falando agradeço contigo. E falar da pastoral indígena é falar de Jesus bom pastor, né, que vai e cuida, o Jesus samaritano, né, que tem este olhar de cura e também esse olhar de cuidado, especialmente, né, com essa população indígena tão numerosa aqui no nosso estado e que também tem uma presença significativa na nossa cidade, aqui de Curitiba, da nossa arquidiocese, mas que muitas vezes é invisível. Então, é muito importante dentro desse tema da campanha da fraternidade que o Papa Francisco nos convida, né, a lançarmos pontes, a tornarmos visíveis quem está na invisibilidade, também este segmento da nossa população. Padre, e como que o senhor vê, a gente está começando agora, né? Eu sei que muitas ideias ainda estão sendo colocadas em prática, mas como que o senhor vê ali dentro da pastoral desse povo indígena que tem uma história, tem uma cultura, tem os desafios também dentro da família, como trabalhar essa amizade, como que se dá esse social, quem se envolve, é por quem se envolve na pastoral, é com o povo indígena? Me fala um pouco dessa parte prática. A vida indígena, a cultura indígena, ela é comunitária. Então, por si, né, não se entende um indígena sozinho. Nós podemos ver que mesmo aqueles que vêm de forma temporária aqui na nossa cidade, eles vêm sempre com a família. E até por isso que o maior fluxo dos indígenas aqui se dá no período de férias escolar. Porque daí toda a família pode se deslocar até aqui, onde eles consideram que é terra indígena. Então, esse ambiente tem muito a nos ensinar, a cultura indígena, né, porque vem ao encontro dos valores do Evangelho, né, formado na comunidade. Então, quando o Papa nos lança esse apelo, né, para vivermos novamente a cultura do encontro, para
podermos fazer frente a um grande mal do nosso século, que é o individualismo. Claro que a questão da subjetividade, da individualidade é muito importante, mas não podemos cair no individualismo. E hoje a gente percebe muito, mesmo no âmbito das famílias cristãs, que o individualismo está tomando conta, né? Que foi agravado principalmente com a pandemia. Então, a forma de viver, do bem viver indígena, pode nos ajudar e muito nessa questão de vivenciar no dia a dia a questão da amizade social, do encontro, do superar barreiras, de superarmos, por exemplo, uma sociedade que tem tantos abismos econômicos e sociais. Porque entre os povos indígenas, eles vivem tudo em comum. E isso é muito importante para, né, como um sinal do reino, né, e que esses povos que estão mais de 10 mil anos aqui no nosso território, eles podem muito nos ensinar. E além do mais, eles têm toda a questão também da relação com a casa comum. Né? Então, tudo isso vem ao encontro daquilo que é o apelo da Igreja do Brasil, né, como conversão nesse tempo quaresmal. E a pastoral, como que funciona? A pastoral vai até os indígenas ou eles vêm até a pastoral? Como funciona essa dinâmica? Nós fazemos presentes junto com eles. Entendi. É o Senhor que caminha ao lado deles. A igreja em saída. Exatamente. Então a pastoral hoje, ela vai, né, dentro das realidades, ela vai além da própria fronteira da arquidiocese, porque nós englobamos a nossa ação também a região metropolitana num diálogo, tanto com a diocese de São José dos Pinhais, aqui perto de nós, como no diálogo também, que nós estamos agora construindo pontes também com a arquidiocese de Paranaguá. Então ela, vamos dizer assim, ela tem que ser uma pastoral interdiocesana, porque essa questão de território vem muito do direito canônico, vem muito do direito romano. Não vem dentro da cultura indígena, eles não se entendem, né, como um território fechado. Então não é possível para nós construirmos uma pastoral de acompanhamento, de apoio, de luta com os povos indígenas. Lembrando sempre que o protagonismo é sempre dos povos indígenas. Nós estamos aí como igreja servidora no apoio naquilo que é possível, né, para que a defesa da vida, para que as lutas que esses povos empreendem possam assim ter a nossa presença também. Sim. Padre, e eu sei, por exemplo, que nessa questão da amizade entram também as necessidades, imagino, né? Então, se a pastora identifica uma necessidade alimentar, vai correr atrás disso também. Existe também uma catequese junto com isso, no ir de evangelizar? Existe junto, quando a igreja em saída vai ao encontro dessa amizade? Como funciona a parte catequética? A parte catequética, qual é? Antes de tudo, nós encaminhamos aqueles... A grande maioria é católico. Né? A grande maioria dos povos indígenas na nossa... Na nossa região aqui. Na nossa região, eles têm a tradição católica. E em algumas realidades do nosso estado, daí eu falo do Paraná como um todo, há inclusive a presença institucional da igreja dentro das aldeias indígenas, né? Nas maiores aldeias, nos maiores territórios indígenas do Paraná, há também a presença da igreja. Aqui na cidade de Curitiba, em Cacané-Porã, né, ou também no antigo Parque do Mate, só citando os dois territórios aqui da arquidiocese, não há uma presença institucional. Então nós encaminhamos para os sacramentos, nós damos aquelas orientações que são necessárias, mas encaminhamos para que eles possam ir procurar a comunidade onde eles estão inseridos. Né? Então esta é a orientação que nós temos nesse momento.
Mas nós também trabalhamos no diálogo interreligioso, que é muito importante. O evangelho, ele deve se estabelecer também no diálogo. Então, muitas das tradições religiosas indígenas, hoje a igreja ela avançou muito na missionariedade, né? Que nós atraímos para Cristo a partir principalmente, né, do estar junto e não tanto do proselitismo. Sim. Então, nessa perspectiva, nós também dialogamos para que aquilo que há muito na religião indígena de elementos e de sinais do reino. Então, nós dialogamos nisso. Inclusive, dentro do planejamento da pastoral para esse ano, está previsto, assim, um encontro, né, de rezadores, né, de pajés, a partir da realidade ali na aldeia do Parque do Mato, em Campo Largo, né? Campo Largo. Isso. Legal, muito bom. Padre, te agradeço, viu, por estar aqui com a gente hoje, esclarecendo mais sobre a pastoral do povo indígena. Então, ótima quaresma para nós, né? Deus abençoe sua missão. Amém. Obrigada, viu, Padre, pela sua presença. Sou eu que agradeço aí, e é muito importante, né, marcar essa presença e dar visibilidade, né, à questão indígena aqui na nossa região. Inclusive, a gente vai deixar o telefone aparecendo para quem quiser ajudar a pastoral especificamente, né, a campanha da fraternidade. Muito obrigada, viu? E olha só, agora a gente vai para o nosso intervalo, agora com imagens da cidade de Rondonópolis, que fica lá no Mato Grosso. O pessoal que me assiste pelo canal 24.1, e uma cidade rica em sítios arqueológicos e 34 graus neste momento. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Já estamos de volta, programa A Vida em Foco ao vivo para você de todo o Brasil. E olha, eu espero que te encontre nos próximos dias 24 e 25 de fevereiro, porque nós teremos o 12º Retiro Nacional com o Padre Reginaldo Manzotti. Olha só, uma notícia, para alguns vai ser muito ruim essa notícia, que os ingressos estão esgotados. Para nós é uma maravilha saber que você se empenhou para vir presencialmente, passar 2 dias inteiros na presença do Padre Reginaldo Manzotti, nessa catequese. Olha, quem está ali com o coração apertado porque deixou para a última hora, não conseguiu mais fazer a inscrição, eu tenho uma notícia que vai alegar teu coração também, tá? Fica tranquilo, porque você vai poder aproveitar aí na sua casa todo o conteúdo que será transmitido pela TV Evangelizar, em alta qualidade, definição de som e imagem. Então, não deu para esse ano, próximo ano você desperta tu que dormes, viu, minha filha? Não deixa para a última hora, não. Porque eu sei que essas coisas, eu sei como são. A gente às vezes fica ali, mas será que eu vou conseguir ir? Vou esperar mais um pouco? Tudo bem, agora você vai conseguir assistir pela TV Evangelizar, você que não fez a sua inscrição. E nós estaremos em oração nacionalmente com você. Esse é o tema, Desperta tu que dormes, que foi tirado de Efésios, capítulo 5, versículo 14. Então, agora é vir para o encontro presencial ou preparar aí na sua casa pela TV Evangelizar, dias 24 e 25 de fevereiro. Agora, uma informação também muito importante e que envolve a saúde não só a sua, da sua família, como de muitas pessoas que estão ao redor, porque os casos de dengue triplicaram. Gente, triplicar os números de casos é muita coisa. Significa que certamente tem alguém perto de você que já pegou dengue, entende? Então a gente precisa fazer o quê? Se cuidar. Nós precisamos fazer uma verificação um pouco mais crítica em casa. Às vezes vem dar uma chuva e você não está atento que tem alguma coisa ali no seu quintal. Às vezes o potinho de água do seu cachorro precisa ser trocado. Essas coisinhas
que são pequenas, mas que fazem grande diferença. Então, atenção que nós estamos nessa luta contra a proliferação do mosquito. Nós temos também o apoio da Arquidiocese de Curitiba e nós queremos que você acompanhe bem de perto esses casos de dengue aqui no Brasil. Acompanhe esse VT. Essa não é uma visita qualquer. As Palmas anunciam que tem um agente de endemias querendo entrar e o seu João prontamente abriu o portão. Na inspeção, o agente observa tudo o que possa ser um possível criadouro do mosquito da dengue. A intenção é eliminar os focos. Esse é um período do ano em que a atenção deve ser redobrada, principalmente diante da situação do país. Na lista dos estados com maior incidência estão Distrito Federal, seguido também por Minas Gerais, além do Acre, Paraná e Goiás. Nesse momento, as ações dos agentes de endemias foram intensificadas em todo o Brasil, mas é preciso que a população também esteja junto nessa batalha. A população tem que cooperar um pouco mais com a gente, nós funcionários da saúde. É muito importante esse serviço de caça ao mosquito. Em Maringá, na região noroeste do Paraná, o primeiro levantamento do índice de infestação do Aedes aegypti de 2024 mostrou que o índice de infestação predial está em 2,2%. O que é considerado risco médio. O ideal é nós estarmos sempre abaixo de 1%. Né? Esse é o ideal. É muito complicado atingir essas metas em decorrência das questões climáticas que favorecem a multiplicação do mosquito. Então, o fato da gente estar no risco médio, né, é um índice de 2,2, o índice geral da cidade, significa que nós estamos em alerta. Né? Em especial, não só por causa do índice, né, que é um índice bom para essa época do ano, mas porque também já existem alertas do Ministério da Saúde em relação a uma grande epidemia de dengue que pode ocorrer no Brasil. O Brasil está em alerta por conta da dengue tipo 3, que há pelo menos 15 anos não causa epidemia no país, mas que agora voltou a ser uma ameaça. Como nós não temos imunidade, né, contra o tipo 3 já faz algum tempo, o risco de propagação é maior. Né? E a ocorrência de quadros mais graves também. É hora de reforçar os cuidados básicos que todo mundo sabe de cor. Não descartar lixos e entulhos de maneira errada, limpar vasos e pratinhos de plantas e tomar cuidado com todo recipiente que possa acumular água, por menor que ele seja. Se todo mundo fizer sua parte, dá para derrotar o mosquito. Eu sou assim, eu saio por aí, se eu ver data vazia, onde eu ver garrafa, copinho, eu vou jogando água, eu vou pondo de boca para baixo, eu não deixo juntar. Então, que tal você fazer uma força-tarefa também aí com a sua família e dar uma olhada geral na sua casa e assim a gente pode reduzir esse número ao invés de ver ele apenas crescendo. Olha só, programa de amanhã nós vamos trazer para você as ferramentas que você precisa ter na sua casa e para que serve cada uma delas, tá? Naqueles casos de emergência. E também vamos falar sobre essa parte da amizade social da campanha da fraternidade com a pastoral de rua. Tudo isso para você amanhã. Então eu te espero aqui às 3h30 da tarde.